Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Provérbios, do capítulo 21 ao 25. Ontem nós vimos que o Senhor dirige os passos do homem comum. Hoje veremos que o Senhor também dirige o coração dos reis. O tópico que nos guiará hoje é a providência sobre os poderosos. O capítulo 21 de Provérbios reitera a soberania de Deus, afirmando que ele controla até mesmo o coração dos reis. Destaca que a justiça e a retidão são mais agradáveis a Deus do que sacrifícios. Adverte sobre a casa construída pela mulher rixosa e o perigo da riqueza acumulada de forma injusta ou sem discernimento. A recompensa do justo e do ímpio são claramente contrastadas. Provérbios capítulo 22 começa com a afirmação de que o bom nome é mais desejável do que muitas riquezas. O capítulo aborda a instrução da criança quando diz: ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ao tratar da relação entre ricos e pobres, o capítulo nos ensina sobre os perigos da opressão do pobre e a recompensa da humildade e do temor do Senhor. Provérbios capítulo 23 traz uma advertência contra a intemperança no uso de bebida alcoólica e também na glutonaria. Fala contra a cobiça e do desrespeito aos pais. Traz uma exortação que devemos buscar a sabedoria e a disciplina. Provérbios capítulo 24 inicia nos advertindo contra a inveja de homens maus e nos associarmos com eles. Traz o incentivo à prudência na construção do lar, a paciência na adversidade, a justiça no julgamento e a diligência no trabalho, que resulta em prosperidade. A malícia e a vingança são desaconselhadas. Provérbios capítulo 25 traz uma coleção de provérbios que foram copiados pelos homens de Ezequias. Estes provérbios tratam dos perigos da inveja, da má companhia, o encorajamento à humildade, ao autocontrole. Nós devemos proferir palavras certas no tempo certo. Ensina sobre a gestão de conflitos, reconciliação com o vizinho, não espalhar segredos e a forma que nós devemos lidar com os tolos. Mas, sem dúvida alguma, o ensino mais difícil de ser assimilado neste capítulo encontra no verso 21. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. O apóstolo Paulo cita exatamente este versículo em Romanos, no capítulo 12, para fundamentar a ética do amor ao inimigo. Não é ingenuidade, é uma estratégia dada por Deus que o mundo não consegue entender, porque só funciona quando o coração foi transformado pela graça de Deus. O capítulo 23 da Confissão de Fé de Westminster, quando trata do magistrado civil, ensina que Deus instituiu o governo civil para o bem da igreja e da sociedade, e que os governantes são servos de Deus, responsáveis diante dele. O capítulo 21 de Provérbios fundamenta teologicamente porque nenhum governante é realmente autônomo. A pergunta 64 do Breve Catecismo resume o quinto mandamento, dizendo que nós devemos honrar aqueles que Deus colocou sobre nós e entender que eles respondem ao mesmo Deus que o nosso, e isto é parte desta honra. O capítulo de número 19 da Confissão de Fé de Westminster, ao tratar da lei moral, encontra em Provérbios 25, a partir do verso 21, a extensão mais radical do amor ao próximo. A lei do amor inclui o inimigo. A pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster e também a pergunta 68 do Breve Catecismo, quando explicam o sexto mandamento, exige que todos os esforços lícitos devem ser usados para conservar
a nossa vida e a vida dos nossos semelhantes. E isto inclui aqueles que nos fizeram mal. Em Cristo, o mandamento de Provérbios 21:3, fazer justiça e julgar com retidão, é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios, é citado pelo próprio Jesus, quando ele diz que nós devemos ir e aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. O mandamento de Provérbios capítulo 25 foi cumprido pelo próprio Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, ao dizer que nós fomos reconciliados com Deus quando nós éramos inimigos. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, confie a vitória a quem ela pertence. Seja qual for a batalha que você venha enfrentar, faça o que está ao seu alcance com excelência, dedicação e responsabilidade. Mas saiba, a vitória pertence ao Senhor. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários vitória. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que as pessoas saibam que o Deus que inclina o coração dos reis pode inclinar qualquer situação e que a vitória, que parece impossível, é o lugar onde o Senhor age com mais clareza. Lembre-se, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Senhor. E ele já venceu a batalha mais impossível de todas, pois ele venceu a morte e concedeu vida eterna a todo aquele que nele crê. Quer aprender um pouco mais? Leia a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 19, que trata sobre a lei moral, o capítulo 23, que trata sobre o magistrado civil. Leia a pergunta 18 e a pergunta 135 do Catecismo Maior de Westminster e a pergunta 64 e 68 do Breve Catecismo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.